É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para fazermos nossas reflexões costumeiras, nossos estudos. Agradecemos o convite do pessoal do Irmão Altino e a alegria de podermos mais uma vez refletirmos sobre essa doutrina que gostamos tanto. Hoje o nosso assunto trata de algo bastante interessante, onde as pessoas têm muita curiosidade, que são as colônias espirituais. Quando falamos em colônias espirituais, estamos falando da vida após a morte e essa certeza do acolhimento que todos desejamos ter para nós, para os nossos, enfim, está aí algo que a ciência busca, saber, ou além da vida material, o que mais virá. Mas a ciência busca onde? Ela busca como? Quais são os elementos que ela está usando para isso? Nós temos algumas informações, claro. Jesus, em primeiro lugar, ele nos garantiu: há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, numa conversa que ele tem com os seus, dizendo: há muitas moradas na casa do meu Pai. E essa afirmativa diz que se há muitas moradas na casa do Pai, e ele veio da casa do Pai, ele veio para formar a terra. Afinal, Jesus, para nós, era um extraterrestre. Antes que o mundo fosse, ele era. Isso também está no Evangelho de João. E ele fala desse mundo espiritual, muitas vezes, mas talvez o ponto mais claro em que ele relata a existência dessa vida além da vida está narrado na parábola do mal rico, e nos perdoem que agora sim, Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 9 ao 31. Mas nós sabemos, nós temos certeza dessas palavras de Jesus, até por conta de que a obra básica do Espiritismo é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é uma obra que não é do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecido por nós como Allan Kardec, mas é uma obra dos espíritos superiores que vieram para nos instruir. Então eles estão dando testemunho da imortalidade para todos nós. É uma obra dos seres desencarnados, não é uma obra de alguém encarnado aqui. Portanto, nós sabemos que a vida continua, que os espíritos existem e se contatam por diferentes maneiras, mas a nossa curiosidade é como vivem, onde vivem. E essa é a vontade de descobrir. A ciência afirma, sim, existem outros mundos. O universo está coalhado de mundos. Estão falando de mundos físicos, matérias densas. O Espiritismo, ele fala desses outros mundos, claro, os planetas estão todos aí, os sistemas solares, as galáxias, enfim, os universos. Ele nem fala em um universo, ele fala multiversos. Mas também ele fala de que nesses mundos, ou que existem dimensões espirituais diferentes nesses mundos. Então, como cada mundo fosse um condomínio de outros mundos pertencentes, outras formas de viver. Assim, amigos, nós vamos então tendo o conhecimento da existência das cidades espirituais, porque se existem mundos espirituais e se estão habitados, essas pessoas que aí se encontram, esses espíritos que aí se encontram, hão de morar em algum lugar. Então há estruturas como verdadeiras cidades. Mas isso só foi aceito amplamente na nossa sociedade ocidental a partir de onde? A partir dos gregos. Olha que a história não é nova, porque a partir dos gregos, quando eles falam da existência do Olimpo, a morada dos deuses, então um local de seres espirituais, ali eles viviam, eles moravam, trabalhavam, sonhavam e conspiravam. Então uma vida útil numa dimensão espiritual, os deuses do Olimpo. Já se atribuía a vida em outra forma que não a nossa terrena, da nossa crosta terrena. E essa ideia original e imperfeita dos gregos, ela foi ampliada por Sócrates e Platão. Por isso Kardec também se utiliza da informação desses filósofos no início da obra O Evangelho segundo o Espiritismo.
trata de vários pontos desses filósofos e eles afirmavam a vida além da vida. Mais recentemente, mais próximo de nós, nesse mundo contemporâneo, nós vamos ver que Kardec trouxe uma ideia pálida, sim, de início, nas respostas dos espíritos, especialmente no livro dos Espíritos, quando eles falam da existência de acampamentos espirituais em outras esferas do universo. Eles falam de acampamentos espirituais. Se há acampamento, tem barraca, tem forma de viver, se alimentar, grupos de espíritos. Então, nas obras básicas da doutrina espírita, não há uma referência explícita sobre colônias, como hoje nós chamamos. Mas se encontram algumas referências a esta vida em algum lugar, usando até a palavra acampamento. Os espíritos informam a nós que no mundo invisível há elementos materiais disseminados e esses elementos por toda a atmosfera se encontram, eles agem sob o poder do pensamento. Então os espíritos através do pensamento manipulam fluidos, manipulam elementos materiais diferente do que nós conhecemos. Não sabemos tudo isso, não entendemos tudo isso, mas é uma realidade que nós também vivemos aqui na Terra. E através dessa vontade concentrada, eles fazem a matéria etérea passar por transformações e assim vão produzindo outras condições de materialidade das coisas. Então, em O Livro dos Espíritos, na questão 234, Kardec questionou sobre esta vida além da vida. E os espíritos responderam sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. E aí vem aquela questão de errantes, o que significa? São espaços entre uma encarnação e uma entre uma desencarnação e uma próxima reencarnação. Então é a condição de vida na espiritualidade. Esse período vivido pelo espírito desencarnado é que se chama então erraticidade. E os espíritos dizem que há mundos destinados aos seres errantes, então aos espíritos que estão desencarnados. Mundos que eles podem habitar temporariamente. Então passamos um período lá, reencarnamos, passamos um período aqui, voltamos para lá. Então é uma habitação temporária, mundos diferentes, condições diferentes, como se fossem escolas diferentes, que vamos fazer algum curso de férias e voltamos para aplicar aquele conhecimento. Uma espécie, dizem eles, de acampamentos, de lugares em que os espíritos podem possam repousar de erraticidades muito longas, quando ficam muito tempo no mundo espiritual, poderão ter direito a descanso em determinados lugares. São posições intermediárias entre outros mundos graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e neles gozam de maior ou menor bem-estar. Assim está em O Livro dos Espíritos. O que significa dizer que cada um estará junto da sua turma, da turma que ele fez jus para vivenciar aquelas experiências então. Assim, nós começamos a observar que a morte, como diz Leon Denis, é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil, que é o corpo físico, que já não tem mais condição de vida necessária ao funcionamento e à nossa evolução. E que para além da campa, diz Leon Denis, então para além do túmulo, abre-se uma nova fase de existência. Por toda a parte, diz ele, se encontra a vida. A morte é o fenecimento da matéria, que já não tem mais a utilidade. Em Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, esse livro é fantástico, ela diz da própria desencarnação e de onde ela estava vivendo. Sinto-me surpreendida, porque vejo uma espécie de continuação do planeta que deixamos. Maria João de Deus era católica, não tinha ideia dessa continuidade da vida. Entendia locais como céu, inferno e purgatório,
mas não entendia. Ela se surpreende, porque afinal ela diz, é uma espécie de continuação do planeta que deixamos. Imagina a Terra, cheia de suas belezas naturais, porém moralmente mais aperfeiçoada. E terás a imagem dessa segunda esfera que me serve de habitação. Então ela diz que há uma segunda esfera no nosso planeta, uma esfera espiritual, onde ela está habitando. E Camille Flammarion, na sua obra Narrações do Infinito, ele diz, nos sonhos mais temerários da vossa fantasia, não formarei jamais uma ideia sequer aproximada das estupendas curiosidades, das maravilhas imagináveis inimagináveis que nos aguardam. Não conseguimos fazer, tecer, pintar um quadro com tudo isso. Nas paragens da erraticidade, nem todos os lugares são instâncias de repouso. Maria João de Deus estava num lugar bonito, Camille Flammarion está dizendo das belezas, enfim, mas nem todos estão em instâncias de repouso, de aprendizagem ou de bem-estar. Existem regiões obscuras, atopetadas de amargores, formadas pelas consciências polutas que as povoam. Acabamos de ver que através da vontade do pensamento, os espíritos constroem, manipulam os elementos da matéria. Então, mentes perturbadas vão ter construções também perturbadas, mais difíceis da beleza. E é isso que André Luiz narra na sua obra Nosso Lar, quando ele diz ao abrir os olhos, né? Ele narra que ao abrir os olhos, ele sabe que não está mais vivo, embora ele sinta fome, ele sinta sede, e ele percebe que não pertence mais ao mundo dos encarnados, e ao seu redor é uma planície escura, desértica, tenebrosa, marcada por gritos e seres que vivem à sombra. André Luiz relata isso. As dúvidas e as dores para ele se intensificavam neste momento. Que destino seria esse? Ele estava aflito. A trajetória desse médico bem-sucedido na Terra, né? Essa trajetória é a história que ele narra na obra Nosso Lar. E após o sofrimento nessas zonas purgatoriais, ele é levado então para a cidade Nosso Lar. É uma cidade que ele está narrando ali. Ali ele aprende, ali tem novas lições, novos conhecimentos, ali ele revê a família, amigos, faz outros amigos, aprende outras atividades para continuar a sua vivência. Então a vida continua sempre. E Carl-Schutel, na obra A Vida no Outro Mundo, vai dizer que os espíritos, revestidos do seu copeiro espiritual, não podem viver num meio que não esteja de acordo com essa vestimenta, que vibra, que tem um ritmo próprio, e é um ritmo da elevação de cada um, que é mantido pela sabedoria e pela moralidade. Então é uma questão de densidade espiritual para onde vamos habitar além da vida física. Então temos os planos do mundo espiritual. Não é um mundo linear, são várias possibilidades dentro desse mundo espiritual. Poderiam ser muitos céus, muitos planos de existência, mundos superpostos, cada um teça aí o que entende, o que facilita o seu entendimento, mas lembremos que é uma escada de perfeição, sem privilégios e sem exclusões. Todos terão direito a ela com certeza. Então vale destacar, né, que o espírito não estagiará necessariamente em zonas umbralinas e que mesmo aqueles que lá se encontram não vão ficar lá para sempre. É um período de tempo que estarão lá, um período mais ou menos longo, é um período necessário para o esgotamento dos fluidos ou dos resíduos mentais que a pessoa está carregando. Nós vamos ver 3 exemplos de passagem por essas zonas umbralinas. Primeiro, André Luiz, na sua obra, que ele diz que ficou 8 anos esgotando esses resíduos mentais da sua reencarnação anterior, esgotando nesse ambiente, né? Porque ele estava
ele tinha um orgulho exacerbado, então por conta disso ele fica 8 anos ali. Teresa, que era a filha de Dona Laura, mãe de Lísias, que deveria chegar no mundo espiritual lá em nosso lar, na casa da Dona Laura, ela esteve nessa região umbralina algumas horas. Olha que beleza! Ela não ficou nem dias, ela ficou horas ali, terminando de eliminar os resíduos mais densos e seguiu adiante. E Dona Laura, quando desencarnou e foi para o mundo espiritual, foi ao encontro do seu marido, o senhor Ricardo, que morava em nosso lar, Dona Laura não precisou enfrentar essas indecisões e angústias do umbral. Ela atravessou direto. Ela não tinha resíduos mentais para depurar. Por conta disso, ela passa direto por essa região e não precisa ali se deter tempo algum. E a André Luiz, então, no capítulo 1 de Nosso Lar, conversando com Clarencio, que nos diz, apesar ao narrar tudo isso: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo de campos interiores no coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então Jesus, ele vem e nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. É a misericórdia divina que propicia lugares para nos receber, inclusive no mundo espiritual, não só os mundos geologicamente falando físicos, onde existem essas organizações que alguns chamam de colônias espirituais, outros vão chamar do Olimpo, outros vão chamar de sétimo céu, outros vão chamar de comunidades espirituais, cidades espirituais, mundos transitórios, não importa o nome, porque cada um haverá de usar de uma nomenclatura. Para nós, vamos continuar chamando colônias. E o que elas têm? Prédios, pátios, jardins, casas, escolas, hospitais, fábricas, ambientes de trabalho, bibliotecas, locais de oração. Ali os espíritos trabalham, estudam, se reúnem em famílias e também se divertem, se distraem, ajudam de todas as formas. E esse conhecimento que hoje nós temos, ele foi muito ampliado por esta série que nós chamamos, né, de a série André Luiz, ou a série A Vida no Mundo Espiritual, nas obras de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Para nós, espíritas, a cidade ou a colônia mais conhecida, né, com mais descrições, é mesmo nosso lar, que é consagrada ao trabalho, ao socorro espiritual, onde estão homens, mulheres, jovens, adultos, crianças que já se desvencilharam do corpo físico e que estão ali estagiando, fazendo um estágio de serviço e de aprendizado, claro, para voltar a reencarnar. E nosso lar, curiosamente, ele foi fundado por portugueses no século XVI, portugueses que desencarnaram no Brasil e através de um enorme trabalho nessa região tão próxima, dentro do umbral, tão próxima à Terra, eles usaram substâncias ásperas desse habitat para essa construção, a fim de poder ter essa beleza toda que nos é descrita. Então, nossos lares no mundo espiritual, essas colônias, são de diversos tipos. São socorristas para atender os desencarnados, que estão presos ao corpo físico ou problemas terrenos. São correcionais, existem colônias correcionais de atendimento aos suicidas, aos toxicômanos, aos pervertidos sexuais, colônias de estudo, de desenvolvimento de artes, enfim, cada escola tem lá o seu currículo e atende a um tipo de aluno. E existe um intercâmbio entre essas colônias. É constante e natural que uma colônia se comunique com a outra, que espíritos possam fazer intercâmbio e fazer aprendizado nesses locais. Então, elas são diferentes comunidades que se sustentam, mas que se confraternizam.
que se ajudam mutuamente, e embora cada qual tenha suas características próprias e específicas, todas operam com um único objetivo: o desenvolvimento moral dos seus habitantes desencarnados, preparando-os para futuras e abençoadas reencarnações. E claro, assim como existem aquelas de região inferior, onde o mal ainda impera, existem as colônias das esferas elevadas, que são regiões que congregam cidades, colônias espirituais de muita beleza, de uma vida em harmonia, cheia de paz, e que muito acima da forma, elas estão mais preocupadas com conceitos e valores. Então viver, diz André Luiz, viver nessas esferas requer trabalho, abnegação, deveres justos no desempenho das tarefas e sublime expressão que ainda não podemos compreender. Claro, não somos espíritos com essa condição ainda. Alguns anos atrás, Chico Xavier trouxe noções assim mais detalhadas da rotina das cidades espirituais. E nas obras das cartas familiares, os próprios espíritos vêm narrando curiosidades sobre isso. Então, nos últimos 45 anos, nós temos tido bastante informação dessas colônias ou cidades espirituais, habitats espirituais, para que tenhamos uma visão melhorada desse mundo espiritual. Mas existem colônias, ou seja, essas cidades espirituais na dimensão correspondente das cidades materiais da crosta terrena. Então, sobre a nossa cidade existem outras e outras. Sobre as grandes cidades estão as colônias. A colônia ela pega grandes regiões, como um estado nosso no Brasil, um estado, uma grande quantidade de terra, uma divisa grande. As colônias são assim, mas dentro dessa região toda existem pequenos pontos de atendimento, prontos socorros que atendem imediatamente. Então, diz-se, algumas pesquisas relatam que sobre o Brasil nós temos 58 colônias espirituais. Nós não vamos trazer as 58 aqui em virtude até do nosso tempo, é lógico, mas algumas dá pra gente ter pelo menos a curiosidade de conhecer. Nosso lar, em primeiro lugar, porque é aquela que mais falamos, que está acima da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, que é onde André Luiz se encontrava. A colônia espírita de Eurípides Barçanufo, que está acima de Sacramento, Minas Gerais. Quando tivemos, a última vez eu acho que estivemos com a Igorina Cunha, sobrinha de Eurípides, lá em Sacramento, a Igorina perguntou: você já ficou embaixo daquela árvore, uma árvore que tem próximo ao quarto de Eurípides, logo próximo à porta do quarto dele? Eu disse: não fui lá ainda hoje. Ela disse: vá lá, encoste naquela árvore, faça uma oração e fique quietinha, porque ali é um portal para a colônia Eurípides Barçanufo. E você vai poder receber essa energia. Palavras de Igorina Cunha para mim, pessoalmente, que eu estou compartilhando com vocês. Então vejam, ali tem um portal, uma passagem para essa colônia espiritual sobre a cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Existe a colônia Regeneração, que está localizada de Goiânia até Brasília. Olha, Brasília, colônia Regeneração. Todos aqueles que estão lá estão com a possibilidade da regeneração. Resta saber se estão intencionados na regeneração. Então está ali, é a colônia Regeneração, que trabalha na recuperação, especialmente de espíritos que estão trazendo mutilações no perispírito. Nós sabemos que essas mutilações são por agressões morais, agressões físicas ao próprio corpo. A colônia Amigos da Dor fica no norte de Minas e extremo sul da Bahia. É uma das colônias mais antigas das terras brasileiras. E ela realiza socorro de recém-desencarnados através de missas. Essa colônia tem característica católica. Os espíritos servidores dessa colônia, eles prestam atendimento à igreja, Santa Casa de Misericórdia. Então eles estão vinculados a esse tipo de atendimento para acolher esses espíritos
vinculados a um contexto religioso da Igreja Católica que desencarnam e são recebidos ali. A colônia Raios do Amanhecer, que está na região central do planeta, então região do Equador, região central, claro que pega o norte do Brasil, região de Amapá. Esses diferentes núcleos espalhados em vários países que ela tem representam atividades diferentes, cada um atendendo uma necessidade. E no Brasil, essa colônia é um grande parque infantil para receber, para formar esse mundo espiritual de crianças que são ali amparadas. Tem a colônia Nova Esperança, próxima a Palmelo, em Goiás, uma região de cura, nós sabemos disso, que tem a função de catalogar todos os espíritos que entram e saem e que permanecem no planeta. Eles fazem a triagem e hoje em dia tem aproximadamente 30, o planeta hoje tem aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Nessa colônia Nova Esperança, que tem esse cadastro, Eurípides Barçanufo também se encontra ali. A colônia das Flores, que está na região de Santa Catarina, parte central de Santa Catarina, vai até Goiás e pega parte do Paraná e São Paulo também. Ela presta socorro a desencarnados vítimas de câncer e que geralmente conserva essa impressão no corpo perispirítico. Portanto, ela ajuda nesse aspecto. A colônia da Praia, que está na região de Espírito Santo, que trabalha com a ecologia do planeta. Veja, nada está em descuido, tudo é cuidado. A colônia Estudo e Vida no Mato Grosso do Sul, até a Bolívia, a finalidade é o estudo da vida para poder libertar as criaturas de conflitos, desencontros mentais, espirituais. A colônia Sol Nascente, que é no sudoeste de São Paulo, prepara espírito para reencarnar, aguardando só a ordem divina para esse reencarne. A colônia Rouxinol, que fica no norte do Brasil, no Maranhão, ela transmite uma sensação de paz, atende aqueles que desencarnam após um longo período de enfermidade, ou aqueles que tiveram uma morte súbita, são acolhidos nessa colônia como um hospital. O Lar da Bênção, que cuida de espíritos crianças preparando para a nova reencarnação. E a colônia Alvorada Nova, que nós deixamos por último, veja que não comentamos todas, mas Alvorada Nova, que tem mais de 250 mil habitantes e está acima da cidade de São Paulo, por isso deixamos por último, e que se estende à nossa região do Vale também, onde vive irmã Sheila e Carbachuto também se encontram aí. Ela foi criada há mais tempo que a maioria das colônias que permeiam as zonas umbralinas, antes mesmo do Brasil ser descoberto, entre aspas, essa colônia já estava estabelecida nesse planalto de Piratininga, que seria o coração, que iria pulsar em terras brasileiras, e participaram do crescimento dessa colônia Dom Pedro II, Gandhi participou também para ajudar, que é a paz que eles buscam. Enfim, nós estamos muito bem amparados e assistidos, resta-nos ter confiança, lembrar as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai, se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, e eu me vou, disse ele, para preparar-vos o lugar espiritual, onde um dia, se Deus quiser, estaremos, que possamos fazer por merecer a melhor acolhida, o melhor lugar. E a Jesus, nós só queremos dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. Esse é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. Ele é o governador planetário e olha por todos nós. Assim, amigos, agradecemos. Extrapolamos um pouquinho no tempo, mas é tanta coisa, e é tanta beleza, e é tanta esperança, que nós precisamos nos cuidar para merecer tudo isso. Deus abençoe, Jesus ilumine, que a paz esteja com todos e até a próxima vez, se Deus quiser.